Olá, estamos gravando agora a segunda parte da nossa aula do EAD do sábado, dia 13 de junho de 2020. E eu terminei a primeira parte falando do Martinho Lutero, estava falando das teses, né? Que ele criticava a infalibilidade do Papa, a venda de indulgências e dizia que a Bíblia deveria ser na língua pátria. Com relação a isso, o que aconteceu? Quando as teses foram afixadas, a igreja mandou chamar o Lutero lá para Roma, né, para ele se explicar. E aí os príncipes alemães que estavam bastante insatisfeitos com o imperador do Sacro Império Germânico, né, com Carlos V e com o Papa, que era o Leão X, eles esconderam o Lutero falando, ele não vai não, Lutero não vai. Aí o pessoal da Inquisição falou, não, deixa ele vir aqui para conversar com a gente. Os príncipes falaram, a Inquisição não julga ninguém, ela só condena, né? Se eu entregar o Lutero na mão de vocês, ele vai ser queimado. Então eles escondem Lutero, né? Ele fica em castelos alemães ali dos príncipes, e nesse período ele traduz a Bíblia para o alemão, né? Que essa é uma das coisas que ele defendia. Ele também critica o sacerdócio, ele acha que todos que fossem batizados podiam falar em nome do Cristo. Ele critica o celibato, até porque eu falei que o celibato era uma coisa, apesar de estar instituída, que nunca era seguida, né? Nós temos casos aqui, por exemplo, padres que vieram para o Brasil, né, na época da colonização. Padre Vieira, por exemplo, ele teve 11 filhos. Você vai falar, mas a igreja não sabia? Sabia, mas era importante colonizar o Brasil, então deixa ter filho, né? Isso era uma crítica do Lutero. Ele falou, os padres, os papas têm aí casamentos, digamos, extraoficiais, então deveria ser legalizado isso. Importante dizer que a igreja nunca legalizou isso, porque era uma questão de patrimônio. Porque se a pessoa casa, tem filhos, depois ela vai deixar o seu patrimônio para esses filhos. Então, por exemplo, aquele que tinha um bispado ali, que então tinha aquelas terras, poderia deixar essas terras para o filho. E a igreja não queria perder patrimônio, né? Então essa era uma disputa muito mais patrimonial, a questão do celibato, do que qualquer outra coisa. Ele criticava também o purgatório, né? Dizia que não estava nas escrituras. A usura, que é emprestar dinheiro a juro, que é o que os bancos fazem, né? Assim, ou o agiota, enfim. Mas empresta dinheiro, então, estou te dando 1.000, você me devolve 1.100. Esse tipo de prática, no começo, o Lutero criticava, né? Criticava as imagens, né? Pode ver que as igrejas protestantes não terão imagens, e dizia que só tinha dois sacramentos, melhor dizendo, o batismo e a Eucaristia. Então essas eram as teses. Ele então acabou, né, sendo o primeiro que conseguiu sobreviver, porque, como eu falei, os antecessores que tinham criticado a igreja foram mortos, e deu origem a uma nova religião. Ele não queria uma nova religião, ele queria reformar, tanto que a gente fala de reforma, né? A igreja católica, ele queria continuar católico e que a igreja deixasse de cometer aqueles erros. Como isso não foi possível, ele foi excomungado. Detalhe, quando ele foi excomungado, os príncipes alemães protestaram contra a excomunhão do Lutero, daí nasce o nome protestantes, não é? Eles protestam contra a perseguição que o Lutero e seus seguidores estão tendo, e aí vem a expressão protestantes. Muito bem, depois de falar do Lutero, vou falar agora de João Calvino. João Calvino era criança, acho que, se eu não me engano, não fiz as contas aqui, mas ele tinha 8 anos quando Lutero publicou suas teses, ou seja, ele cresceu ouvindo, né, todas as histórias e lendo aí sobre Lutero. Também, portanto, do século XVI, não é? E o João Calvino na Suíça que ele vai se destacar aí. Quando ele vai estudar, né, ele vai para a França, e lá os huguenotes, que eram os protestantes franceses, sofrem perseguição. Nós temos a famosa Noite de São Bartolomeu. Eu vou contar rapidamente a história, né? O Carlos X, que era o rei da França, católico, né, ele
da família Médici, a mãe dele era Catarina de Médici, ele resolve casar a sua irmã Margot com o seu primo Henrique de Navarra, que era protestante, que era o Huguenote. Qual que era a ideia? Se ele casasse a irmã católica com o primo protestante, ele terminaria os conflitos entre católicos e protestantes. O casamento, então, se daria em Paris. Nem a Margot nem o Henrique estavam muito satisfeitos com isso, mas os casamentos eram determinados pelo rei, ponto final. Quando iria acontecer a festa de casamento, os líderes huguenotes protestantes, portanto, viriam para Paris para a comemoração, já que o seu principal líder, o Henrique de Navarra, iria se casar com a irmã do rei. E era a noite de São Bartolomeu. E nesse dia, Catarina de Médici, a mãe do rei, mãe da Margot, ela acaba articulando a matança dos huguenotes. Então começa uma guerra entre católicos e protestantes, que vai gerar a morte de mais de 30 mil pessoas, não é? Não é só naquela noite, ela se prolonga e mais de 30 mil pessoas vão morrer aí. Nisso, o João Calvino, que era huguenote, que era também protestante, foge de novo para a Suíça, onde fica até o final da sua vida terrena aí, né? Bom, o que o João Calvino tinha que era um pouco mais radical do que o Lutero? A teoria da predestinação. Lutero também falava disso, mas ele dizia, olha, quando a alma é criada, Deus já diz, essa está salva, essa não está, já está determinado. E, portanto, para Lutero e para Calvino, as obras tinham muito pouca importância. O importante mesmo era a fé, a salvação pela fé. E isso estava já predestinado, Deus já sabia quem seria salvo e quem não seria. Para nós espíritas isso parece bastante estranho, porque nós entendemos que é o que nós fazemos que vai fazer com que nós tenhamos um futuro melhor ou pior. Com um detalhe, todos seremos espíritos puros, mas de imediato, vamos dizer, responderemos pelas nossas boas ou más ações. E para os protestantes era a fé muito mais importante do que as obras, diferente do que pensam os católicos, do que pensam os espíritas aí. Então, falamos aqui do João Calvino e falamos aqui antes do Lutero e também dos precursores. Eu vou começar a falar agora da terceira reforma, que foi a de Henrique VIII na Inglaterra. Henrique VIII era o rei da Inglaterra da dinastia Tudor e ele era casado com a Catarina de Aragão, com quem teve 2 filhos, o Eduardo e a Maria. O Eduardo morreu criança ainda e a Maria, ou Mary, foi a que sobreviveu aí. Só que lá pelas tantas, o Henrique VIII, que tinha várias amantes, se encantou por uma das cortesãs ali, que era a Ana Bolena. E como a Catarina de Aragão não conseguia dar a ele um outro filho, engravidar, dar a ele um outro filho menino, que para ele era muito importante para a sucessão, ele então disse para o Papa que ele queria anular o casamento dele com a Catarina de Aragão. E ele usou um argumento que é o seguinte: a Catarina de Aragão foi casada com o irmão dele, o Henrique VII. E ele falou, está nas escrituras que um homem não pode desposar a mulher do irmão, que tinha sido do irmão. Mas o que aconteceu? O casamento da Catarina de Aragão com Henrique VII foi só no papel. Eles nem se conheceram, porque ele estava nas cruzadas e não voltou. Então ela foi casada com Henrique VII, mas nunca consumou esse casamento, nem conheceu, era só no papel. E como o Henrique VII morreu, o irmão dele assumiu o trono e aí casou com ela. Mas o Papa falava, não, mas esse casamento não foi consumado, não tem problema. Por que o Papa não queria anular o casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão? Porque ela era da família Aragão, uma das famílias mais importantes do catolicismo na Europa, inclusive com parentesco com todos os reis ali da Europa. Então o Papa foi meio que enrolando o Henrique VIII, dizendo que não ia anular o casamento não, e
e o Henrique foi buscando argumentos para convencer o Papa. Depois a gente continua falando sobre isso.